Tractana Mandrake, o podcast, hoje um episódio muito especial com a minha amiga e chefe das relações públicas no Brasil, Giovanna Rich. Obrigado, Gi, por ter vindo, obrigado pela sua presença ilustre e por ter aceitado o convite, mesmo sabendo que você é mais de trás das câmeras do que da frente. Pois é, eu sou meio avessa e só você para me fazer estar nessa situação de desconforto que eu adoro colocar os meus clientes, mas que eu nunca estou. Então é isso, chegou a hora e a vez. É isso. Gi, vamos começar? Eu quero que você conte da sua trajetória. Conta de você. Tá. Bom, eu acho que caí meio no mundo das relações públicas, apesar de sempre ser uma pessoa de relacionamento nato. Sempre fui dos bilhetinhos, né? Na época que a gente estava no colégio, a gente não tinha celular, então era bilhetinho na sala de aula. Então eu era parte do correio ali, parte importante do vai e vem. Mas quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para geografia, porque eu me interessava em fazer geopolítica, era para onde eu queria ir. Meu pai queria dois filhos doutores, né? Então ele queria um médico e um advogado. O médico ele conseguiu, o advogado não. Entrei em direito e falei pra ele, tá aí, pode cursar. Sim, para você. Rebelde. Sim, Falei, ó, você não queria? Tá aqui, ó, vai cursar. jovens. É, E aí fui fazer jornalismo, depois de fazer uma orientação vocacional. Aí deu que o jornalismo era mais perto. Entrei em geografia, não fiz, não cursei, porque não teve o entendimento de que seria legal pra mim. Fiz jornalismo. Logo no começo da faculdade, eu fui no primeiro semestre, eu já estava trabalhando. Trabalhei na escola que eu estudei a vida inteira e é onde meus filhos estudam hoje. Então, eu trabalhei lá na área de marketing e Legal. com comunicação interna. Foi super legal, uma baita experiência. E é um lugar muito familiar, que era onde eu estudei a vida inteira. Então, eu já conhecia as pessoas, eu já tinha. Eu me sentia muito confortável. Então, para mim, foi quase uma extensão da escola. E aí eu comecei a trabalhar, depois eu fui pro jornalismo de revista, na área social. Trabalhei na revista Flash, do Mauri Júnior. Sim, demais. Foi bem legal, foi uma escola de vida com a Lica Rodrol, com a Paola Novaes. Beijo para as duas, maravilhosas. De lá eu fui para revistas de arquitetura, com relacionamento com arquitetos. Fiquei lá um tempo e aí eu fui para uma agência de PR para trabalhar na área social de novo, com a Adriana Pires. Beijo, Dri, na Juste. Foi uma escola. E aí trabalhei muito com a Dri, eu fazia era estagiária dela e estava precisando de apoio às outras áreas e eu sempre muito animada, engajada. E aí eu fui trabalhar com o Fábio, com o Abel, com o Tony, então eu sempre dava um apoio além do social com a Adriana. Foi muito legal, adorei. É, E aí surgiu a oportunidade de eu ir fazer um intercâmbio, e eu fui fazer um intercâmbio para a Espanha, para Salamanca, que é onde tinha a universidade, uma das universidades mais antigas de comunicação do mundo. Meu avô, um homem árabe, um senhor, assim, dos anos 30, Uhum. chegou em casa e falou que os amigos dele tinham comentado que se não morasse fora e não aprendesse um outro idioma, as pessoas não teriam oportunidade de trabalho depois. Então ele chegou para mim e perguntou: "E aí, para onde você quer ir?" E foi um choque, porque eu nunca imaginava essa pergunta do meu avô, essa possibilidade, né? Eu não tinha saído do Brasil até então, eu já tinha 21 anos, 20 anos. Minha avó foi super contra, não queria que eu fosse. Na época, a minha mãe estava sofrendo um processo, estava num tratamento oncológico, então foi super desafiador, sabe, Bruno? Tipo, Uhum. vai morar fora, no momento em que a vida pessoal tá meio bagunçada. Então foi um
Foi uma decisão que eu tive que ser muito racional ali num momento da minha vida, muito jovem. E aí eu fui para Salamanca, fiquei lá um tempo, fazendo um curso de idioma e cultura. E eu tinha um amigo que fazia Universidade de Salamanca como aluno ouvinte de cinema, e eu fui com ele para a universidade, como aluno ouvinte. E aí eu entendi o que era o cinema espanhol, fiquei alucinada. A gente assistia filme todo dia, o dia inteiro. Então, ou a gente estava assistindo filme, ou a gente estava na faculdade, ou a gente estava na escola, ou a gente estava no bar bebendo, óbvio, porque a gente não vai ser hipócrita. Claro, obviamente. É, mas foi bem intenso, assim, e eu acho que foi muito um lugar que trilhou, assim, para onde eu queria ir. É, dentro desse curso que eu fui fazer, a gente podia ter experiência profissional. E eu fui cameraman. Eu fui Sim. câmera da TV de Castilho e León. Sim. Foi muito legal. E aí a gente tem uma referência muito grande no jornalismo brasileiro, né? Uhum. E aí eles usavam estampa, nome. E aí eu falei, olha, no Brasil a gente faz assim e tal. E eles ouviram, né? Tipo, ah, que legal, que bacana. A internet era muito nova. Eu fiz faculdade, a gente fugia da aula de site. Ninguém queria escrever para portal. A gente queria escrever porque era sério, que era Uhum. revista, que era jornal, era o rádio. Ou a TV, né? Quem queria ir para a TV era a TV. Então, assim, você fugia um pouco daquilo, porque a notícia de site era pequenininha, não era o que interessava, era pequenininho, você não tinha tanta credibilidade. Sim. Era muito diferente, eram outros tempos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, voltei para essa agência, né, para Juste, Uhum. e logo eu não estava mais motivada a continuar ali, e a minha chefe na época, que era a Bel, me indicou, eu era estagiária ainda, me indicou para Felopes, que era a assessora do Nizam, que estava precisando de alguém para agência que eles tinham acabado de abrir, uma agência de live marketing, que era tudo. E aí Uhum. eu entrei na publicidade. Foi a minha estreia mesmo na publicidade. Porque até então eu tinha flertado dentro da Juste, né? Tinha flertado um pouquinho ali com produtoras de audiovisual, produtoras de áudio, mas não tinha entrado mesmo, né? E Uhum. aí fiquei na Juste um tempo, depois eu fui na Juste, fiquei na Tudo um tempo, como estagiária da Fê, aí depois eu fui para África, Uhum. e eu só fazia assessoria, eu era o braço dela, né, do blog, eu era a menina do blog, Uhum. e olha que ironia da vida, né? A pessoa que detestava a internet foi Uhum. pro blog da Sempre. África. É isso. É Aham. os tapas na cara que a vida dá. É, mas é sempre assim. Sempre. E aí eu fazia só para a área de criação. Então eu cuidava das demandas criativas Uhum. da África, né? Cuidava abaixo da Fernanda, lógico. Uhum. Passava para ela as demandas. Então foi um super aprendizado de lá. Eu saí de lá, aí eu fui trabalhar com a Lia Vissotto na Cinnamon, que fazia assessoria de imprensa de cinema. Foi maravilhoso, foi incrível. Acho que foi assim também outra escola da vida, Uhum. porque, cara, eu aprendi tanto com a Lia. Ela é maravilhosa, né? Eu tive grandes mentoras profissionais, assim, sou muito grata às mulheres que passaram na minha vida. Então, Adriana, Lica, Felopes, Bel, Lia, foram mulheres que me ensinaram muitas coisas, que foram muito generosas comigo. Sim. E isso fez toda a diferença na minha carreira profissional. Quando eu saí depois da Cinnamon, né, da Lia, eu fui para Macan. Quem me indicou para Macan foi a Fê Lopes, me indicou para Cláudia Rezende. Uhum. E aí eu fui trabalhar com ela e aí fui entender o que que era, né, como que era, era um negócio muito diferente. A África Uhum. era uma agência de dono nacional, e a Macan, uma agência grande, internacional, global. Não que a Sim. África seja pequena, né? Mas era diferente. Sim, sim. Era um modelo muito.
eram modelos muito diferentes, operações muito diferentes. E foi na África que eu tive a minha primeira grande oportunidade, né? Em um determinado momento, eh, a Cláudia saiu e Dati e Fernando, que eram as pessoas, né? O Fernando era o presidente e a Dati era a diretora de RH, me deixaram ali naquele departamento e eu cuidei do departamento e as coisas foram acontecendo. Então, sou muito grata a isso. Isso aconteceu de uma maneira muito inesperada na minha vida. Eu acho que eu tive uma inocência meio de aceitar esse desafio. Hoje, pensando, eu acho que eu meio sem noção. Uhum. Eu tava esperando uma chefe chegar, a chefe não chegou. De repente, eu meio que virei a chefe e não sabia que eu tinha virado a chefe. Então, minha habilidade de liderança foi se desenvolvendo de uma maneira muito No teste. inábil e muito ruim, assim. Então, acho que a minha primeira liderança que foi na Macan, eu não queria ser aquela pessoa. E aí eu tive filho, eu casei. Eu Um, não, casei, eu três tive filhos, né? filho. Não, mas na Macan eu tive um só. Uhum. Aí eu tive depressão pós-parto, então você entra. E aí foi a minha vida foi se desenrolando, acho que profissionalmente depois, sabe? Acho que é um antes da Macan e depois da Macan. Então, Uhum. eu acho muito importante esse lugar. E aí depois da Macan, as coisas foram acontecendo. Eu fui para Wyden Kennedy, eu cuidei de Copa do Mundo na Wyden Kennedy, foi super memorável, importante. Aí eu já tinha um filho, dois filhos, quer dizer, antes de entrar na Wyden, né? Eu já tinha o Davi, tinha o Martim. Quando eu estava na Wyden, eu tive a Luísa. Aí eu saí da Wyden, fui para uma experiência corporativa, para a FTD. Amo educação, amo editora, mas eu acho que eu não sou a pessoa certa para ambientes corporativos. Acho que hoje eu tenho mais jogo de cintura, né? Isso faz 11 anos, 12 anos, então a gente vai mudando. Sim. E a gente vai amadurecendo. E eu acho que o ambiente corporativo, ele requer uma maturidade que eu não tinha. E eu vim de um lugar extremamente criativo. Imagina, você sai da Wyden e vai para um lugar que é muito mais é, neutro, né? Mais careta. É, é um lugar de educação em que você tem que, né, calma, se segura. Uhum. Então, foi uma virada de chave que me impactou muito. É, Aí eu saí de lá, falei, ai, quer saber, não rola mais. Falei, vou atender clientes. Uhum. Se rolar. Se não rolar, vou ficar só, vou montar uma empresa para fazer tutu de bailarina. Então, eu Sim, fazia sim. leggings e tutus de bailarina, fui empreender. Até que me indicaram para uma vaga e não era presencial, era remoto, eu tinha que ir uma vez por semana, meio período, na Blue Box, que cuidava de Forever 21. Uhum. Então eu fazia produção de moda lá, que era uma coisa que eu gostava. Então eu fui para lá, foi muito legal. Foi muito legal. Aí o Hugo e o Diego me chamaram para ir para KQA. A Ingrid me chamou para ir para Stink, e o Gui Passos, né? Os dois me Uhum. chamaram para ir para Stink. E aí nasceu a comunicação.marketing. Uhum. Tipo, nasceu desse movimento. Porque de repente eu fui ver, eu tava com uma carteira de clientes. Sim. E aí foi vindo um cliente depois do outro. é, E as coisas foram se estruturando, veio a pandemia. Uhum. Com a pandemia eu veio uma cliente para eu fazer reputação, imagem, gestão de crise, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu fico muito calma quando as coisas acontecem fora do programado. Então, Uhum. me dá uma certa calma. Quando as coisas estão muito normaisinhas, assim, eu costumo me incomodar.
Sim. E aí as coisas foram acontecendo. Então, uma carreira que foi sendo feita Sim. pelas oportunidades, nada planejado, programado. Não, mas maravilhoso, né? Acho que isso é um pouco da. É o todo. É o caminho que todo mundo toma, né? Assim, a não ser que você seja um CLT de 30 anos na mesma empresa, você vai. Mesmo assim, tenha as mesmas. Tem novidades, Era o né? meu sonho. Era o seu sonho. Era o meu sonho. Eu não queria empreender, eu tinha pavor de empreender. Eu queria muito seguir uma carreira CLT dentro de uma empresa e ficar calma e sossegada e tranquila. Sabe que eu falo muito, eu penso muito sobre isso, inclusive a gente está fazendo um projeto aqui na Odyssey que é você aprender e até reaprender a viver um sonho novo, que você não era o seu sonho inicial, e esse novo sonho se torna o seu próximo sonho e você... Sim, E você vai vai. vivendo ele. Mas você sabe que eu sempre fui. Eu aprendi isso com uma cliente, com a Flávia, essa palavra, e eu não sabia que nem que existia. Eu sempre fui uma intraempreendedora. Então, dentro das empresas que eu trabalhei, eu sempre trazia novas funções e habilidades, né? Então, na Macan, eu não trabalhava só na área de comunicação, fazendo assessoria de imprensa ou comunicação interna. Eu cuidava de todas as contas para o bono da agência. Uhum. Eu cuidava das mídias sociais, o que era uma coisa nova na época. Não era uma Sim, coisa usual. Eu cuidava da conta da agência. E eu sim. gostava. Esses desafios, eles me motivavam. Fazer coisas novas me motivavam. Se eu fico fazendo a mesma coisa, eu murcho, sabe? Tenho, eu também. Eu murcho. Não dá. Não rola pra Não mim. dá. Não, e a gente, enfim, isso é um pouco de capacidade e um pouco de fogo no cu, né? Porque é um lance, você tá falando de mim isso, porque, né, tô me colocando como exemplo também, porque a gente é capaz de muito mais do que só aquilo e a gente tem fogo no cu pra querer muito mais. Então é isso. Mas será? Às vezes eu fico me perguntando, será que é capacidade ou será que é uma incapacidade de construir e de manter uma coisa só, sabe? Tipo, olha, eu vou fazer isso, né? E vou ter uma tecnicidade muito boa nisso. Eu não consigo. Se eu tô com uma bolinha só, eu quero pegar outra bolinha e ir tocando outras coisas. Então, eu sempre tô procurando sarna. Eu também, bora. Sempre tô procurando uma sarninha. Cadê uma sarninha aqui? É. Vamos lá. Você tem, acordei aqui, eu falei assim, aquela sarninha, que bom dia pra cortar uma sarninha nova. Eu falo com as pessoas, é ruim isso. Eu já me questionei várias vezes. Eu não sou uma pessoa que eu tenho uma vida pessoal muito boa, obrigada. Tenho 3 filhos, tenho uma família incrível. Quando eu digo família, não é só aquela família núcleo, né? Uhum. Eu venho de uma família árabe, então, assim, nós somos uma família gigantesca. Sim. Então, é uma família legal, eu adoro, eu tenho as minhas primas, eu amo falar com elas. Eu tenho meu primo, eu tenho meu irmão, eu tenho sobrinhos, eu tenho minha cunhada. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me dedicar às minhas relações. Eu tenho as minhas amigas, os meus amigos, mas o meu trabalho, ele me consome tanto que eu tô ficando com preguiça dos meus relacionamentos. Sim. Tipo, Ainda mais quem sinto, trabalha com eu sinto, relação. Quem trabalha com relacionamento. É tipo eu assistindo filme, falar assim, nossa, vou assistir filme, é tipo trabalhar. Se ter relacionamento é tipo trabalhar pra você, né? é tipo trabalhar, e até porque eu não consigo pensar diferente. Então, por exemplo, eu fui na Nutri hoje. Eu fui ontem, eu fiz uma consulta, hoje a gente foi medir as dobras e tal. E aí eu falei, Rê, você sabe que eu vou me formar em psicologia, porque eu estudo psicologia hoje. Sim, Daqui 3 anos eu vou me formar em psicologia. Você sabe que nutrição e psicologia tem tudo a ver, né? sim. Porque você não consegue manter uma dieta se você não tá num equilíbrio mental, psicológico. Você não vai conseguir. Falei, cara, eu acho que eu vejo coisas muito interessantes pra gente num longo prazo. Eu tava na Nutri. Não era pra eu trabalhar.
Era pra eu ser cuidada, entendeu? Era só pra você falar ir lá e mostrar o Bob. Estica o braço. Tá bom, depois você me conta. Estica só o braço. Não dava, não consigo. Eu não tenho essa capacidade de relaxar. Eu tava de férias a semana passada e falei, mãe, minha mãe tem uma distribuidora de produtos naturais. E aí ela agora tá empreendendo na área de açaí. Uhum, que Minha legal. mãe tem este fogo no colo. É. Que demais. Então ela tá empreendendo. Eu falei, mãe, você não tá entendendo. A gente tem que exportar açaí do Brasil. A gente tem que exportar pra Itália, porque aqui não tem açaí. Porque imagina, você vai sair do esqui, você. Já pensou se Nossa, você sair do esqui e tomar um açaizão? que demais Pô, isso. isso é demais, a gente Eu tem que ia fazer tomar. isso. É isso, entendeu? Você ia tomar, os gringos iam pirar, não sei o quê. Aí ela, Giovana, você não tá de férias? Exato, meteu aqui um trampo. Eu falei, não tenho, não consigo tirar férias. Que eu vejo Maravilhoso. oportunidades. E aí eu penso nas pessoas, e eu penso nas pessoas com oportunidades, do tipo, caraca, isso aqui dava pra. Pô, tinha um cara lá tirando foto das pessoas. Imagina se você bota um audiovisual agregado ali pra filmar a pessoa fazendo esqui, aprendendo e se desenvolvendo. Bota lá na câmera, no capacetinho do professor, uma Sim. câmera para ele filmar o aluno e evoluindo as habilidades. Em vez de cobrar X a aula, você vai para cobrar X mais 3. E o cara vai comprar. Uhum. É, porque gera desejo, né? Pô, você vai E mostra a mostrar que você está evolução. melhorando, evolução. E para a própria escola já é uma experiência para ela postar, para ela. Claro. Enfim, eu sou isso. Sim, tá lá. Empreendedora. É, Maravilha, Gi. Eu vou. Eu tinha um ponto que eu ia falar com você, você já trouxe, que é o como você, da sua infância, o que que você achava que tinha a ver, porque foi a distribuição de bilhetinhos, né? E por aí vai. Tem mais alguma coisa que você tem, pensa? tem. Eu cresci, com meu avô com loja na 25 de março. A minha diversão de sábado era quando minha mãe me levava para fazer pacote na loja do meu avô. Eu amava fazer pacote. Mas eu amava mais ainda era sentar no caixa. Eu Uhum, adorava sentar no caixa. Mas às vezes a gente vendia. E eu tô falando de uma coisa, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. E eu uhum, amava aquilo. Era uma brincadeira, óbvio, não era um trabalho, mas eu achava aquilo tão legal. E eu tinha um orgulho, e eu tenho um orgulho tão grande do que o meu avô fez, do que o meu avô construiu, né? uhum, Filho de imigrantes, e construiu. Meu avô não se formou no quarto ano do primário. Agora não uhum, é quarto ano do primário, né? Do Fundi 1. uhum, uhum. Ele foi um homem que não teve educação formal e ele era muito Que culto. demais. Muito culto. Acho que é a pessoa que mais leu que eu conheço, que sabia mais sobre música clássica que eu conheço, sem nunca ter ido assistir um show. Então, era genial. Sim. E lia muito e fez a vida dele, sabe? Viveu uma vida muito corrida, muito atribulada, mas ele deu oportunidades. Uhum, Então, ele não se formou, mas ele formou 2 filhos e ele formou 2 netos. uhum. Que Cara, é muito legal. grande isso pra mim. Então, assim, eu tenho meu avô como uma grande referência de empreendedor, de figura masculina. Então, ele era o cara que não deixava a corda cair. Quando ele faleceu, esse ano faz 10 anos, Hum, foi como se, assim, eu não tivesse mais encosto. sinto Sabe assim? muito. Sim. Tipo, não. E eu sei que foi isso pra mim, foi isso pra minha mãe, pro meu tio, pro meu irmão, pra minha avó, porque ele era a pessoa que amparava todo mundo. Uhum. Amparava os irmãos, as irmãs, os sobrinhos. Eu acho que meu avô, ele foi essa pessoa, sabe? Não era um santo, Ninguém é, né? todo mundo é luz e sombra. Uhum. Comigo, ele era a melhor pessoa do mundo. Uhum. Tipo, a melhor pessoa que existiu É na o que minha importa. vida foi meu avô. Ai, que demais. Foi a melhor pessoa da minha vida. Sabe que tem um elemento, você falou assim, eu não gostava de ficar no pacote, eu gostava de ficar no caixa.
Porque você fala com pessoas. As pessoas vão lá no caixa pra pagar e tem pessoas. Porque você mexe no dinheiro. E também mexe no dinheiro. E Tem eu um gosto ponto. do dinheiro. Muito bom. Aí você falou que um divisor de águas da sua vida foi os tempos de Macan. Dá uma aprofundada nesse assunto. Caraca, a Macan me deu tudo. A Macan me deu tudo que eu tenho, assim. Primeiro, Fê Lopes, obrigado, porque foi ela que me indicou para essa vaga. Cláudia Rezende, maravilhosa, que me contratou. E da TI, do RH, que me contratou 2 vezes, na Macan e na FTD. Então, assim, eu tenho muita gratidão. E o Fernando Mazzarolo, que foi presidente. Uhum. E aí depois, olha como eu sou sortuda, eu ainda tive a divindade de trabalhar com o Washington Oliveto. Uhum. Fiz parte da fusão, né, da W com a Macan. Conheci a Uhum. Dani, que é minha grande parceira de trabalho e minha grande amiga, e a gente trabalhou juntas. Foi muito bom para mim. Então a Macan foi um lugar muito bom. Eu conheci meu ex-marido na Macan, eu Uhum. cresci profissionalmente na Macan, eu tive meu filho na Macan, eu aprendi tudo que eu sei na Macan, então assim, me deu tudo. A Macan foi minha casa, foi minha escola. Ah, que demais, hein? E Ó, eu conheci muita gente lá. eu tenho um olhar assim muito para O2. A O2 foi minha primeira casa de produção, né? Que antes eu trabalhava na Cinemateca e aí eu fui para lá e eu fiquei uns 10 anos lá. Então ela é minha casa oficial, assim, que é onde eu comecei também. Tenho muito esse lugar. E aí, seguindo, você hoje com a sua própria empresa, como é que tá? Me conta o que você anda produzindo e como é que tá aí tudo É, funcionando. Hoje eu tenho um escritório de comunicação, poderia chamar a Casa das Sete Mulheres, porque somos em sete. Uhum. Só mulheres, Incrível. sim, só mulheres. Acho que, com todo respeito, os homens têm várias oportunidades, nós mulheres temos menos. Uhum. A gente percorre caminhos mais difíceis, porque a Uhum. gente não sai correndo sozinha, a gente sai correndo carregando um monte de coisa junto, sem Uhum. menosprezar ninguém, não querendo ser sexista, mas é uma realidade. A mulher, ela tem um percurso na vida um pouco cruel, né? Tanto na idade quanto na maternidade, na carreira, é mais difícil. Uhum. Na minha área, é uma área quase que majoritariamente feminina, são poucos os Ah, homens. Tenho grandes amigos homens que trabalham e são muito bons. uhum. Parabéns, adoro, mas no meu escritório, mulheres em liderança. Perfeito. Tenho Amanda, maravilhosa, que trabalha comigo e que não conseguiria nem estar aqui se não fosse ela. Bia, que trabalha comigo, que poxa, elas são meu braço direito e meu braço esquerdo. Bia e Uhum. Amanda. Tem Marise, que veio assim, que é uma conquista, uma mulher super experiente, que chegou para somar e traz ali todo um expertise especial. Lilian, que é um presentinho de Deus, sabe? Aquela pessoa alto astral, nossa pauteira, tipo, o que ela quer? Um desafio. Sim. Você precisa de um desafio. Tem um desafio? Tem a Lilian junto que ela vai fazer o negócio acontecer. Maravilhoso. Isa, Luísa, que chegou agora. Então, assim, a gente tem um time de mulheres. A gente está crescendo. Então, Uhum. desde a pandemia, a gente vem crescendo cada vez mais. Hoje eu tenho uma estrutura emocional, uma inteligência emocional um pouquinho maior, que eu já sei lidar. Tipo, um cliente sai, tudo bem, a gente não vai fechar porque o cliente saiu, respira. É, Sim, isso é Eu lembro um importante. pouco do Washington, sabe? Do tipo, o empresário, o dono da agência, ele tem que saber que um ano ele vai ganhar mais, um ano ele vai ganhar menos. Uhum. Sem dúvida. E não passar isso abaixo, sabe? Então a gente tem que conter. Sim. E isso me dá uma certa paz de espírito. Ah, que Então, bom. então assim, puxa, saiu um cliente, tudo bem. Saiu um cliente, vai entrar outro, tá tudo Sim. certo. Só a estrada nos dá isso, né? Só a estrada nos dá isso. Uhum.
a coisa mais legal é que a gente sempre foi indicado de um cliente pro outro. Então, Uhum. isso é muito gostoso. Quando você é Sim. indicado de um cliente pro outro, é, é legal. Te dá uma paz também. Tenho a Mari da Apro. Beijo, te amo. Mari é assim, ó, coraçãozinho. Ah, querida. Aprendo muito com a Mari. Ela me ensina, cara, tudo de audiovisual. Eu Hum. aprendi com a Mari. Tamo juntas aí. E ela é gigante. Acho que a Mari é um exemplo de uma pessoa que sabe fazer relacionamento Sim. e que transformou, sabe? Inova, transforma. Ela é um, Muito legal. cara, um vulcão, Vocal assim. mesmo. É um vulcão. Inclusive, esse lugar de você estar na Apro, né? Faz a assessoria para a Apro, isso chama muita atenção do ambiente do audiovisual, né? Das produtoras, das agências, porque, enfim, se você está na, na associação de todas elas, pode ser legal para todo mundo, né? Então, a Apro veio depois, né? Não veio, não foi a Né? primeira. Aham. Eu acho que acaba fazendo um match legal pra todo mundo, sabe? É, com certeza me ajuda muito, né? Nesse sentido de exposição, de visibilidade. Uhum. É, eu não atuo de uma forma, eu não, eu atuo de uma forma muito ética. Então eu separo. A Apple é um cliente, cada produtora ou cada agência é outro cliente. Claro. As demandas elas não são conflitantes. Eu nunca vou deixar, eu vou priorizar a produtora que é minha em detrimento à outra. Não, não. Sim, sim, É sim, sem dúvida. tudo certinho. Nossos relações públicas somos todos muito amigos. Uhum. Então, às vezes, você saiu de mim, você vai para o outro saiu de você, vai para outro, depois vem em mim. Então, a gente mesmo faz o turnover, a gente mesmo olha aquele, putz, aquele encrenca, aquele não é legal, aquele é legal, essas coisas. A gente sabe as coisas e a gente se ajuda. Então, eu Sim, acho que isso é uma coisa importante, sabe? super. Então, acho que as empresas que vêm trabalhar comigo, elas vêm não para ser beneficiadas por uma visibilidade de um outro cliente ou pegar uma coisa ou outra. Uhum. Vêm porque precisam de uma demanda e que eu vou entregar essa demanda. Super. Ah, que legal. E me conta uma coisa sobre isso que você está falando, aproveitando esse ambiente de produção. É, eu acredito muito que, enfim, é muito para quem está nos assistindo, mas também para mim, serve para mim essa, porque a gente pensa que como é que é o trabalho da assessoria de imprensa, né? Que é fazer release, mandar lá, mas tem um trabalho criativo, né? Muito estratégico, mas sim criativo. E eu falo criativo de um processo de como aquilo pode reverberar, qual é o público e quais são os meios e tudo mais. E como é que você acredita que é o processo criativo dentro da assessoria de imprensa? Eu não faço só assessoria de imprensa. Sim. Assessoria de imprensa, com todo respeito, é, você compra um mailing, Uhum. escreve uma nota e dispara do teu e-mail. Tem toda uma estratégia de comunicação, né? Meu escritório chama comunicação.marketing, porque a Uhum. gente faz comunicação e marketing. A gente é uma extensão da área de comunicação e marketing de pequenas, médias e grandes empresas. Uhum. A gente pensa em como potencializar o alcance da sua marca, ou como sanar um problema que você tem. Uhum. Se eu pensar só no ponto de vista da assessoria de imprensa, é muito raso. A assessoria, ela é um meio, ela não é o fim, Uhum. ela é uma forma. Então, tem redes sociais, tem networking, Uhum. tem relacionamento, tem collab, tem tanta coisa que a gente entrega num valor agregado diferente da assessoria de imprensa. Então, Uhum. quando eu penso, ops, peraí, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente Uhum. vai divulgar uma pesquisa.
como que a gente vai divulgar essa pesquisa? Eu vou fazer um evento? Eu vou fazer um roadshow? Eu vou fazer. Eu vou convidar algumas pessoas para virem na empresa? Uhum. Eu vou fazer com um parceiro? Eu vou divulgar para a imprensa? Como que eu vou fazer? Então você para. Vai ter um brinde? Não vai ter um brinde? Vai ter Uhum. um catering? Não vai ter um catering? Vai ter uma newsletter? Não vai ter uma newsletter? Vai ter um WhatsApp que vai mandar? Então você para organizar e pensa, né? Do que é? Como que vai ser feito? De que forma que isso pode ser resolvido? É, então, a assessoria ela é uma habilidade das relações públicas. Sim, Ela não é as relações públicas como um todo. sim. E me conta uma coisa, falando Eu de... te respondi ou que enrolei? respondeu, porque não é só, não é fazer um mailing, né? E sim, tem toda uma estratégia e uma criatividade por trás, que é como você envolve e também usa as sete mulheres, né? Em prol desse alcance, né? E a gente tem habilidades é, complementares no escritório. Sim, isso é ótimo. Que tem que ser, né? Tem que ser, não, com Tem que ser. certeza. Então, às vezes, não dá pra você comparar uma pessoa com a outra. São pessoas diferentes. Então, ó, puxa, você precisa desenvolver isso aqui, mas dentro do teu perfil, Uhum, né? Acho que sem isso é dúvida. importante. Boa, vamos falar um pouquinho de e-mails e telas. Então, A gente vem de uma transição, né, desde a mídia impressa até hoje, aí, enfim, todas as telas que a gente tem. Me conta um pouquinho qual que é a sua impressão disso. eu acho que as pessoas, elas precisavam estudar um pouquinho mais de história, porque os meios, eles sempre estão em ebulição e em evolução. Você tem aí a mídia impressa, depois você tem o rádio, aí você tem a TV, aí você tem as revistas, aí você tem os sites, aí você tem a mídia social. Então, assim, não é que as mídias vão sendo substituídas. Não, elas vão sendo pulverizadas. Vai mudando. Ah, mas você tem hoje as eh, Netflix, Google Play, Globoplay, todos esses canais de streaming. Então, assim, cara, é mais uma mídia. Essa Uhum, mídia que a gente paga hoje era a TV fechada, que a gente pagava a total. semana passada. Uhum, Então, assim, não é uma novidade. Então, eu, eu sou bem tranquila. Eu acho que jornalismo, e eu venho batendo nessa tecla cada vez mais, e eu vejo que eu não tô errada. O jornalismo, ele é cada vez mais necessário, porque a gente precisa de pautas e de fontes confiáveis. Você precisa ler um lugar e referenciar. Olha, não é que eu vi no WhatsApp. Você acredita em alguma coisa que você viu no... Tipo, eu recebi no WhatsApp. não, não dá, né? Não. Agora, se Tem que você checar. recebeu lá da BBC, Uhum, da CNN, da Globo, do SBT, da sim. Record, da Folha, do Ah, Estado, do Valor, pô, isso já é diferente. total. Então, tem uma agência que eu sigo que chama Branded Content. Eles têm um perfil bem legal no Instagram. E eles estão fazendo cada vez mais. Trazem uns posts muito legais e eles estão falando: olha, os creators estão perdendo um pouco de espaço. Porque o Instagram está entregando diferente, etc. Cara, claro. É claro, porque eles são remunerados. Uhum, Então, as pessoas estão começando a entender que se eu falar, oi, turma, vamos comprar essa caneca, bom, passei. porque eu tô pagando, eu tô recebendo da caneca para falar da caneca. Sim. Então, as pessoas estão, num primeiro momento, é lógico, teve o frenesi, Uhum, agora elas já estão entendendo. Então, eu acho que o audiovisual, ele só ganha. uhum, O audiovisual é a mídia mais vista, uhum, seja em qualquer meio. uhum. É, cara, eu acho que o audiovisual vai crescer, na a minha humilde opinião. É, é, pandemia, o que que você assistia? Sim, todo mundo foi pro streaming pra. Obrigado. A gente nunca deixou de assistir, de consumir audiovisual. Ah, A gente não vai deixar de consumir audiovisual. Cinema é audiovisual. As pessoas. O Oscar tá aí.
Se não fosse importante, o Oscar não existiria mais. Sim, Então, o Oscar tá aí para mostrar que sim, o cinema importa, muito. né? E aí a gente traz para o mundo da publicidade. Se você tem cinema, você tem publicidade. Uhum. Ponto. Não, e tem as campanhas, por exemplo, do Super Bowl, é um lugar que o mundo inteiro tá de olho E eu agora. acho maravilhoso que você trouxe o Super Bowl. O Super Bowl é um grande evento de live marketing. Uhum, E live marketing é o quê? Publicidade. uhum. Live marketing. Celinho Oscar, beijo, te amo. O rei do live marketing. O cara faz isso maravilhosamente bem. Sabe fazer. Sabe, AKM aí, 30 anos. É, gente, o Super Bowl é um grande evento de live marketing. Só que ele tem show, Uhum. ele tem música, ele tem um monte de comercial, ele tem esporte, ele tem entretenimento, ele repercute. Exato. Fora os É isso, cara. desdobramentos. É um monte de... É isso, é isso. É propaganda. Puramente. É propaganda, é publicidade. É, É uma grande ferramenta de comunicação. é impressionante. E eu acho que as pessoas não entendem e não veem por esse lado. É, e teve até todo o estudo do Bad Bunny, né? Que foi para pegar o público latino-americano, porque representa 70% hoje, sei lá quantos por cento. Eu amo falar que eu sou latina. Ah, tudo bem. Eu amo falar que eu sou latina. Eu sou latina, gente. Eu sou colorida. Eu sou latina. Eu sou latina. Claro. Eu nasci na América Latina. Eu sou brasileira. Eu vivo em São Paulo. O meu país é o melhor país do mundo, com todos os seus defeitos. A gente tem o melhor país do mundo. Uhum. A gente precisa resolver um monte de coisa? Precisa. Sim, Mas nosso país é muito maravilhoso. me acho. Boa. Me conta falando de latino, barra brasileira, onde você se vê daqui 5 anos e daqui 10 anos? Ai, que medo. Não sei, porque tudo que eu vejo, todas as projeções que eu já fiz de 5 e 10 anos na minha vida, foram por terra, né? Então, assim, se eu vou projetar alguma coisa, eu sei que eu vou projetar para me frustrar. Então, daqui 5 anos eu me vejo formada em psicologia. Ah, já é um ótimo passo. Daqui 3 anos eu acho que eu já estou formada em psicologia. Daqui 5 eu espero estar clinicando, Excelente. junto com o escritório. Depois das 7, Clica. clinicando. Aí Uhum. eu vou ter mais um trabalho. Sim, já arrumou mais uma sarninha ali. É isso. É, Em 10 anos, minha filha vai estar com 21 anos. Uhum. A Eu sua filha acho mais a nova. mais nova. O meu mais velho vai estar com 25. Uhum. Eu imagino que ele vai estar se formando em medicina. A Luísa vai estar em medicina também, porque é o que ela quer. O Martim talvez esteja no meio da faculdade de engenharia ou de medicina, porque ele está em dúvida. Uhum. E eu acho que eu vou estar podendo respirar um pouco mais tranquila, sabe? Porque eu já vou estar com as crianças meio encaminhadas. Então eu acho que eu vou meio que morar um pouco no mato, um pouco na cidade. É, É meu objetivo daqui 10 anos. é uma ótima realização. Tipo, se eu fechar o olho, eu consigo ver Giovana no mato. Um mato perto de uma água. Aí falou a É língua. isso. Um Uma mato água, perto de uma água, sabe? sabe? Se Aí é sim. doce ou se é salgado, eu não sei. Mas tem uma Mas é aguinha. uma aguinha junto. Perfeito. É o que eu quero daqui 10 anos. Gi, maravilha. Me conta, fala pra gente, pro nosso público. A gente fala aqui de relações públicas, você é uma pessoa importantíssima nesse meio, enfim, pelo Que menos das vergonha. produtoras do audiovisual, com certeza, todo mundo sabe quem você é. É, apesar de estar nos bastidores lá, as Olha, eu tô pessoas. ficando vermelha. Mas com certeza. E aí, passa um recado, um aprendizado aí pra Tá. gente, por favor. Teve um episódio de um seriado da Netflix que era de empreendedores na época, Chef's Table, de empreendedores de gastronomia. E aí teve um deles que falava sobre 7 anos. Que antes de 7 anos você não pode considerar nem que você foi mal sucedido, nem que você foi bem sucedido. E eu acredito muito nisso. Uhum, isso é legal. Então, 7 anos. Se der 7 anos, é um ciclo para você entender e fazer e realizar alguma coisa.
Então, você quer ser um produtor? 7 anos. Você quer ser um diretor? 7 anos. Você quer ser um relações públicas? 7 anos. Porque você tem anos de aprendizado, anos de realização, anos de erro, anos de colheita, anos de rever. Você tem que ter 7 anos para maturar qualquer processo. Então, eu acredito muito nesse setênio aí, Uhum. nesses 7 anos. Eu daria essa sugestão para as pessoas, sabe? Ah, que Eu legal. sei que quando você é mais jovem é difícil. Uhum. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Jovem eu era muito pior. É, Se você falasse para mim 7 anos, eu ia cair desmaiada. Uhum. Mas eu recomendaria 7 anos para saber se a sua vida tá indo no sentido que você imagina ou não. Que legal. Já tá anotado para mim aqui. 7 anos, sete 7 anos. anos, já tô aqui com 7 anos, os setênios. É. Você pensar Maravilha. nos primeiros 7 anos que você teve na sua vida, eu acho que são 7 anos que você mais aprendeu. Uhum. Depois, o que você faz é você desenvolve o aprendizado. Mas você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a pedir, você aprendeu a escrever, você Uhum. aprendeu a desenhar, você aprendeu a ler, você aprendeu a dançar. Tudo com 7 anos, até os 7 anos. Uhum. Depois você desenvolve esses aprendizados, né? Um cálculo, uma escrita, uma leitura, vai sendo desenvolvido. Uhum. Mas o aprendizado mesmo, eu acredito muito nesses primeiros 7 anos. Que legal. É, Gosto. eu acho. Também acho ótimo. Vozes da minha cabeça é a fonte. Vou te fazer da minha cabeça, é muito bom. Hoje, eu sei que você tá com o tempo apertado. Eu tinha mais algumas coisas para falar contigo, mas eu quero então que você volte depois, porque eu sei que você tá entre reuniões e eu consegui uma brechinha na sua agenda e consegui colocar você na frente das câmeras, o que já me deixa muito satisfeito. É, obrigado. Eu agradeço Obrigado, esse você papo. também. É incrível. Acho que eu falei pra caramba. Não, falando, foi ótima. Eu acho que é isso. A gente queria te ouvir. Acho que eu fiz um monólogo, porque eu falo muito, eu fico empolgada. É isso. Bom, Gi, obrigado por ter vindo. Estava aqui no Tractana Mandrake, o podcast. Você sabe por que que é Tractana Mandrake? Me conta. Tractana é uma gambiarra que a gente usa no audiovisual para conseguir mexer as coisas. Então, assim, eu vou pendurar uma luz, vou fazer um movimento de câmera, a gente faz uma gambiarra, mas uma gambiarra profissional, né? Que Claramente, chama uma traquitana. que chama Tractana. E aí, Mandrake é uma outra Tractana que vai na frente da luz para como se fosse uma janela que está entrando uma luz, então a gente coloca umas folhas ou umas sombras, um jogo de sombras e luz. Então ele chama Mandrake isso. Gelatina, né? É um negócio físico que você coloca como se fosse para bandeirar Sim, a luz, que dá esse desenho como se fosse estar entrando luz de algum lugar, que pode, você tá num estúdio, parece que você tá num lugar externo. Ela também é uma gambiarra, também é uma tractana. Então, Tractana Mandrake é a gambiarra da gambiarra. maravilha. É isso, somos todos gambiarreiros, É e isso. aí vamos que vamos. Então, obrigado mais uma Não, vez. eu que agradeço. E vamos, esse é o Tractana Mandrake. Obrigado, gente. Um beijo. Obrigado, Seguimos. Bru. Obrigado, gente. Beijo.